Trincel, tudo para o seu celular, de acessórios à manutenção. Lojas em Vitória, Masterplace Mall, Reta da Penha, manutenção no primeiro piso. Loja de acessórios no segundo piso. Lojas em Vila Velha, Perim, Barra do Jucu, Itapuã, Avenida Saturnino Rangel Mauro. Lojas no OK, Brisa Mar, loja virtual no Instagram, @Trincel_virtual. O apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Eu vejo Deus te levantando numa velocidade incrível. Emanto que me decomanagai. Eu vejo Deus mudando o protocolo. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está mudando o protocolo? É porque esse aqui vai ser a diferença. E eu vejo Deus colocando você em um degrau. Quando você acha que está bom o degrau, Ele te coloca no outro. Quando você pensou que estava bom, Ele te coloca no outro. Eu vejo Deus mudando o seu histórico. Eu vejo Deus mudando o seu histórico. O histórico lá de trás não faz parte de você mais. Eu vejo uma mão que rasga esse histórico e fala, esse aqui é antigo. Se prepara para o novo. Eu vejo Deus escrevendo tudo de novo. Tudo de novo. E Ele falando, agora é a partir do meu querer. Se prepare, porque Deus vai soprar. E você vai ir aonde a mão do Senhor vai te levar. Chamandarabandássia. Pastor, a primeira visão que eu tive foi com ele. Decalamanto prominegevá. Eu via quando ele estava ali no banco adorando ao Senhor. Eu vi uma nuvem que parava em cima dele. Eu via descendo uma armadura toda de ouro. Quelemanto prominegevá. Essa armadura parava sobre a frente dele. E eu via quando ele dava um passo para frente. E eu via como a armadura toda era colocada no corpo dele. Deus falava comigo, diga para o meu soldado que eu estou capacitando ele para minha obra. Eu vejo uma providência chegando. Eu vejo você falando com Deus, Deus, e aí? Tá feio o negócio, tá apertado. E eu vejo alguém batendo na porta e falando, chegou o que você pediu. A providência está chegando, diz o Senhor. Eu vejo Deus entrando com algo misterioso assim, ó. E Ele abrindo e você entendendo o que é. É algo que você já clamou a Ele no oculto. Na Bandarabassai. É tão forte que a segunda revelação que Deus me deu foi com ela. Eu via quando tinha uma muralha muito grande. E no meio dessa muralha eu vi uma porta de madeira gigantesca, muito grossa. E eu via quando ela estava diante dessa porta e a porta não abria. Mas eu via quando ela dobrava o joelho e clamava, e eu via não ela abrindo, mas eu via essa porta caindo por terra. Assim diz o Senhor, mulher, abro hoje uma porta para você passar. Assim diz o Senhor. Aleluia. Filho, eu olhava o teu nome, Helder, e eu vi ele desse tamanhozinho assim. Só que no passado do tempo que eu estava vendo essa visão, o seu nome ia crescendo. Crescendo. Eu falei, Deus, que negócio é esse? Ele falou bem assim, avisa para ele que eu estou dando peso para o nome e crescimento para o ministério. Eu vejo você ministrando a palavra e uma revelação tão profunda que você se pergunta depois que você prega, de onde veio isso? Assim te diz o Senhor, estou te capacitando. Vou te mostrar que sou Deus.
Quanto tempo faz que eu te fiz aquela promessa, hein? Aquela promessa não morreu, meu servo. Tu pregou em alguns altares e você achou que eu esqueci da promessa que ia pegar em muitos altares? Eu ainda sou o Deus que cumpre e vou eu te mostrar que sou Deus. Hoje eu pego o teu nome e jogo, para tu entender que sou Deus que falo contigo hoje. Eu quero que venha aqui na frente, você que tem qualquer tipo de dor ou de enfermidade, vem correndo aqui na frente que nós vamos orar. Vem correndo. O rolo vai descendo, o povo vai ficando com medo, vai sentando, vai indo embora. Tem que ser igual a Moisés, irmão. O monte fumegava, Moisés ia para dentro do monte, ia para cima, ia subindo. Aquele varão que levantou ali, ó, eu vi em cima da tua cabeça assim, descendo a palavra assim, ó, livramento. Calamanda, calachandarábia. Há um livramento da parte de Deus, tá? Eu vi o diabo querendo tocar no Senhor, mas Deus está tocando e está quebrando esse mal. Toma posse da vitória, em nome de Jesus. Toma posse. Os ministros vão impondo as mãos sobre as pessoas que estão aqui. Você que tem um parente que se encontra enfermo e você quer representar essa pessoa, sai do seu lugar, encoste aqui no altar, se coloque de pé e levante as mãos para cá, como se fosse um dos seus familiares aqui precisando de oração, em nome de Jesus. Deus, na autoridade do teu nome, Senhor, eu apresento, Senhor Jesus, diante de ti, a vida, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, a quais estão precisando, ó Deus, de um milagre, precisando, ó Deus, de um sobrenatural, precisando, ó Deus, de uma resposta, ó Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, toca neles desde o alto da cabeça até a planta dos pés, toda enfermidade, todas as dores, todo mal-estar, enfermidade nos ossos, enfermidade nos nervos, enfermidade nas juntas, enfermidade na pele, em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora: saia em nome de Jesus e vai para onde Cristo ordenar. Jesus, vai passando o teu sangue sobre este homem, vai passando o teu sangue sobre esta mulher. Eu declaro cura em nome de Jesus. Todos os caroços desapareça, mioma, caroços, câncer, problemas malignos, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai e vai para onde Cristo ordenar, em nome de Jesus. Levante a sua mão para cima, levante a sua mão para cima, feche a tua mão e diga: eu tomo posse da minha cura, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte. Cooperador Fabrício. Quando você foca em pessoas, você vai depender do aplauso de pessoas, você vai depender da aprovação de pessoas, você vai depender do crédito de pessoas. Mas quando você obedece à voz de Deus, você depende da aprovação de Deus, você é dependente de Deus, você precisa do crédito de Deus, você precisa da provisão de Deus. E quando você pode estar no mesmo texto, mas você está na dependência de Deus, novas revelações Deus te entrega. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer andar debaixo da palavra, debaixo da revelação de Deus? Aleluia! Alguém olha o celular e diz assim: deixa eu ver aqui a meteorologia, deixa eu ver como é que se vai chover amanhã ou não. Mas eu ainda acredito num povo que entra para dentro do quarto, fecha a porta e fala: e aí, Deus, vai chover? Deus fala: vai chover, não vai chover, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, volta para trás, mas ouça a minha voz. Não deixe o mundo te confundir, não deixe seu coração te enganar. Vá pela voz de Deus, vá pela voz de Deus. Jacó ficou 20 anos cavando um poço no meio do deserto. Alguém passava lá e falava: é louco. Alguém passava lá e falava: é maluco, não vai sair nada daí. Mas a voz de Deus falava: continua, continua. Ah, meu Deus, seja profeta nessa noite. Toque quem está do teu lado e diz: ouça a voz de Deus, continua. Canto de Prominegeva Subcalabandarábia. O varão que desceu hoje ali, quando eu estava orando dentro do quarto, é o mesmo que está nesse altar para te abençoar. Quem crê tem alguém vivo comigo aí, levanta a mão e dá glória.
Levanta a mão e dá glória. Primeira coisa, essa história é a história do filho pródigo. Jesus está contando essa história. Jesus vai falar sobre a parábola da moeda perdida, ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo, e ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. São 3 parábolas que Jesus vai falar. Então Jesus está pregando para o povo, os escribas estão ouvindo, os fariseus estão ouvindo, e ele está falando por parábolas. Fala comigo, por parábolas. Porém, quando Jesus está no cantinho, dentro de casa com seus discípulos, Jesus vira para os discípulos e diz assim, ó: para eles eu prego por parábolas, mas para vocês, meus discípulos, eu revelo os mistérios do reino. Não entendeu? Vou descodificar. Para eles é por parábolas, mas para nós ele revela os mistérios do reino. Toque quem está do teu lado, diz assim, ó: tem revelação de Deus para você. Calamanda calachandaraia. Calamanto récia, lemanto prominegevá. Sabe como é que esse ministério surgiu? Eu estava dentro de um carro e Deus falou comigo, me deu uma revelação que mudou a história. Uma revelação de Deus vai mudar a tua história. Você só precisa de uma palavra. Uma palavra. É de dinheiro? Não, é de uma palavra. É de um patrocinador? Não, é de uma palavra. É de um costa larga para te indicar? Não, é de uma palavra. Agora, Jesus começa a falar a parábola do filho pródigo. Aqui nessa parábola do filho pródigo, não fala só do filho pródigo, mas fala de 2 filhos, preste atenção. Esses 2 filhos, eles representam 2 igrejas. Eles representam a igreja. Existe o pai e existe os filhos. Existe Deus e existe as igrejas. Esses filhos, eles representam 2 igrejas. E sabe o que vai acontecer? Primeira coisa, o filho vai se assentar com o pai. Eu já preguei sobre isso, vou pregar de novo. Ele vai se assentar com o pai e ele vai dizer: pai, eu quero a minha herança, me dá a minha herança. E o que vai acontecer? O pai pega e entrega a herança para ele. Observe uma coisa. Ele está conversando com o pai. Eu imagino eles numa reunião. Essa reunião, creio eu, que tem uma mesa. Tem uma mesa. Mesa fala de perdão. Mesa fala de comunhão. Mas sabe o que é interessante? Ele é filho? É. Ele está na casa? Tá. Mas ele não tem comunhão com o pai. O que, pastor? É isso mesmo. Tem gente que está na casa, mas não tem comunhão com o pai. Murchou glória, né? Pega aqui, ó. Foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Eu estou na casa. Eu sento com o pai, mas eu não tenho interesse na presença do pai. O meu interesse é na provisão que o pai vai me dar, e não na presença do pai. Mas eu louvo a Deus. Por quê? Porque ainda tem filho na casa que se importa com a presença. Aí você me pergunta por quê? Porque Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Já reparou quantos foram? Já reparou quantos abandonaram? Já reparou quantos passaram na trajetória e deixaram tudo para trás? E você continuou. É por quê? É porque você não está preocupado com a prata do pai. Você não está preocupado com o ouro do pai. Você está preocupado com a presença do pai. Preste atenção. O que é que ele faz? Ele pega agora, me dá a minha herança. E o pai fala: você quer? Então toma. Aprende uma coisa: cuidado com aquilo que você pede ao pai, que o pai te entrega, tá? Nem tudo que Deus te dá é porque ele quer não, tá? Tem coisa porque você insiste demais. Insiste demais. Está insistindo muito? Então toma. Mas não significa que é o que Deus quer. Existe vontade permissiva e existe querer de Deus. Querer de Deus é o que Deus programou para você. Vontade permissiva é aquilo que Deus permitiu. Agora o filho pega e vai embora. O filho vai embora. E aí começa. E o tema da mensagem é o poder da aliança.
Vou repetir. O tema da mensagem é o poder da aliança. Primeira coisa que eu falei domingo. O que tirou esse filho de dentro de casa? Insatisfação. Olha para cá. Aprende uma coisa. Satanás está me observando e te observando. Ele não lê o seu pensamento, mas ele lê todo o seu comportamento. Satanás está te estudando. Satanás está vendo todas as suas reações. Agora esse filho está dentro de casa. Ele tem tudo na presença do pai. Mas alguma coisa trouxe insatisfação no coração dele. E à medida que o tempo passava, mais insatisfeito ele ficava. Preste atenção numa coisa. A insatisfação te rouba da geografia do propósito. Ele está insatisfeito. E como ele está insatisfeito, ele começa a olhar para o que ele tem e ele não valoriza o que ele tem. É assim que os casais se separam. O cara começa a olhar para a esposa, ele começa a ficar insatisfeito, então ele para de enxergar as qualidades, ele só enxerga os defeitos. Aí depois ele se separa. É assim que as pessoas largam os ministérios na igreja que estão trabalhando. Eles estão trabalhando, estão lutando, mas algumas coisas acontecem e começa a insatisfação vir no coração. Insatisfação vir no coração. Aí daqui a pouco acontece o quê? A pessoa larga o ministério. Ela louvava, para de louvar. Estava em um período de louvor, sai do período de louvor. Estava no diaconato, sai do diaconato. Estava no ministério de dança, sai do ministério de dança. Evangelizava, para de evangelizar. Estudava, para de estudar. Orava, para de orar. Por quê? Vai vindo insatisfações no coração. E Satanás, sendo estrategista, como uma estratégia de guerra, a estratagema, a estratégia de guerra, o que ele faz? Quando ele percebe uma insatisfação no coração de uma ovelha, no coração de um líder, quando ele percebe uma insatisfação, e ele vê que a pessoa está insatisfeita, a insatisfação no mundo espiritual é um portal para que Satanás entre. E o que Satanás faz? Ele pega o que aconteceu. Satanás não tem o poder de entrar nem na minha, nem na sua mente, mas ele tem o poder de lançar dados inflamados. Então quando Satanás ele percebe que você está insatisfeito, ele pega aquela situação, e quando você acorda, ele lança na sua mente. No meio da tarde, você no trabalho, Satanás pega aquilo que aconteceu e ele lança de novo na sua memória. E você fica de manhã, de tarde e de noite pensando naquilo. Quando você vai dormir, Satanás entra de forma de um pesadelo ou de um sonho, e entra dentro e lança uma seta dentro da sua mente quando você está dormindo. E você começa a ter sonhos que alimentam a insatisfação que você está. Porque Satanás é estrategista. Aí ele usa pessoas para te desanimar. Ele usa coisas, ele usa palavras, ele usa mensagens, tudo que ele pode fazer para alimentar a insatisfação no teu coração. Ele faz, para quê? Para arrancar você do propósito, para tirar você do centro da vontade de Deus. E assim aconteceu com aquele filho nessa parábola. Ele está dentro da casa do pai, mas ele está tão insatisfeito que ele começa a achar que o que tem fora da casa do pai é melhor. É assim que Satanás faz. A mulher do outro é melhor que a sua. O emprego do outro é melhor que o seu. O carro do outro é melhor. O ministério do outro é melhor. O outro tem mais oportunidade. O outro é mais elogiado. E Satanás fica minando a sua mente. Minando a sua mente. E você começa a olhar. E o problema é que ele mina a mente. Às vezes não é só com mentira não. São com verdades. Lembra o que Satanás fez com Jesus no deserto? Tu não és o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Porque está escrito aos teus anjos. Vai lá, transforma essas pedras, expõe, você não tem poder. Se tu és o filho de Deus, então se joga daqui para baixo. Porque está escrito aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás usou a verdade para tentar enganar Jesus. O diabo não usa só mentira para tentar te enganar. Ele usa até mesmo a verdade para tentar tirar você do propósito. Por isso a igreja precisa ter visão espiritual, discernimento, para você não perder aquilo que Deus te entregou, para você não largar as pessoas que Deus colocou do seu lado, para você não sair do ministério onde é que Deus te colocou. E agora, o filho está insatisfeito. Como ele está insatisfeito, ele vai sair da geografia da bênção. Ele pega a bênção na mão, e quando ele pega a bênção na mão, o
que aqueles valores de dinheiro, ele pega e se retira da casa do pai. E ele é enganado pelo próprio coração dele. Se tem alguém que é bom para te enganar, é o seu próprio coração. Ele está olhando para as mãos dele cheio de dinheiro, cheio de riqueza, e ele está falando: eu estou indo embora com a bênção. E ele não percebeu que ele está com a bênção na mão, mas o dono da bênção ficou para trás. Tome cuidado, porque talvez tenha uma bênção na sua mão, mas o provedor da bênção você está perdendo. Agora o filho, ele pega e sai. O que é que vai acontecer? Quando o filho sai de casa, ele vai para onde? Ele vai para um país distante. Vai para onde? Vai para onde? Um país distante. O que é que acontece? Ele pega todo aquele recurso. Ele gasta todo o recurso naquele país. Vem cá. Ele chegou com a riqueza. Aqui está o país. Se ele pegou toda a riqueza e levou para esse país, e agora ele ficou sem recurso nenhum, o que tem que acontecer com esse país? O país tem que enriquecer. Foi o contrário. Ele chegou com a riqueza, entregou a riqueza para o país, e o país empobreceu. E veio uma fome sobre o país. Sabe por quê? Porque não se trata de quanto você tem na mão, mas se trata do provedor que você deixou em casa. Tome cuidado para os teus olhos não te enganar. Assim foi o capitão do navio que Jonas estava. Quando Jonas chegou no navio com dinheiro para pagar, o capitão do navio falou: você tem dinheiro? Então pode entrar. O que que aconteceu? Que dinheiro que saiu caro, hein? Porque não se trata de quanto você tem na mão, mas se trata de quem está entrando no seu barco. O capitão do navio perdeu quase tudo. Ei! Agora o filho pródigo está lá. Perdeu tudo. Os amigos foram-se embora. Todo mundo foi embora. Gastou dinheiro com as meretrizes. Agora ele está no chão, na lona e sem nada. Ele não tem recurso nenhum. Às vezes a melhor fase da nossa vida, é difícil falar, às vezes é quando a gente não tem nada. Porque às vezes Deus faz a gente voltar para o nada para lembrar que Ele é o nosso tudo. Às vezes Deus tira o seu chão para você lembrar que Ele é o seu chão e a sua estrutura. Às vezes Deus te leva para o deserto, aonde você não vai saber se virar, não vai saber como comer, não vai saber como beber, para você lembrar, olhar para o alto e falar: verdadeiramente é de lá que vem o meu socorro. Quando o filho pródigo está ali agora, no chão, no meio dos porcos, ele vai pedir orientação. E aí, o que eu posso fazer? Como ele não está na geografia certa, aprende isso. Como ele não está na geografia certa, e ele pede orientação para alguém, aquele alguém é alguém que não está na casa do pai. Então o que acontece com ele? Aquele alguém orienta ele para ir apacentar porco. Por quê? Porque quem não apacenta ovelha, não quer apacentar ovelha, não quer trabalhar no ministério, vai apacentar porco. E porco é considerado um animal imundo. Vamos lá, vou chegar onde é que eu quero na mensagem. Agora ele está lá. O filho cai em si, diz a Bíblia, e ele vai dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus, e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele faz a maior pregação da vida dele. Por quê? Porque a maior pregação da vida não é a pregação que você prega para milhares de pessoas. A maior pregação que eu prego na minha vida não é a pregação que eu prego na rede TV, não é a pregação que eu prego na rádio, não é a pregação que eu prego para vocês aqui. É quando eu estou dentro da minha casa, não tem ninguém perto de mim, eu tenho que encarar o espelho e pregar para mim, porque eu me conheço. Agora ele fala com ele mesmo. Ele fala com ele mesmo, ele prega para ele mesmo. E ele vai dizer: eu pequei contra os céus. Por quê? Porque você nunca vai conseguir pecar contra alguém sem antes pecar contra Deus. Você nunca vai conseguir desonrar alguém sem antes desonrar Deus. Por isso você precisa enxergar Deus em tudo, nos mínimos detalhes, no sinal que se atravessa, numa pessoa que se passa direto, em alguém que nós fazemos uma acepção de pessoa. Você precisa enxergar Deus em tudo. Porque às vezes você tem desviado de uma pedra e tem escorregado de uma casca de banana. Agora o filho pródigo, ele fala: eu vou voltar para a casa do pai. E aqui eu começo a pregar. E ele segue o caminho do pai. Vou embora, levantar-me-ei,
Irei ter com meu pai. Ele não esperou a visita do pai. Não tinha celular, mas ele não esperou a ligação do pai. Por quê? Porque filho de verdade sabe o caminho de volta. Aprende isso aqui. Vou liberar a primeira chave, hein? Quem você é? Por que o pai não fez como uma ovelha e foi lá atrás dele? O problema é que você está esperando alguém ir atrás de você, quando Deus, ele sabe o que ele já colocou dentro de você. Você sabe por causa de quê que o pai não foi atrás? Porque o pai sabia que o orgulho daquele filho precisaria de ser quebrado. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e rejeita o soberbo. Observe o começo da ministração. Quando o filho senta com o pai para conversar com o pai, você não vê o pai tendo direito de fala. Porque o filho está tão orgulhoso, ele sabe tanto o que quer, que ele não aceita a opinião de ninguém. Pessoas que não aceitam a opinião de ninguém, é porque tem às vezes um nível de soberba. Está sempre certo em tudo, sempre tem razão em tudo. Quantas as vezes já tive que me humilhar e descer, mesmo sendo pastor, e falar bem assim, errei, me perdoa. Vê quem trabalha comigo. Pastor Adler, há muitos anos, quantas vezes já pedi perdão para ele? Maria aqui, ó. Quantas vezes já pedi perdão? Quem está mais antigo comigo? Pastor Ezra, Pastor Osto. Pastor Osto, me perdoa. Quantas vezes? Eu não consigo entender uma pessoa que vai passar vários anos com você, e ela nunca vai te pedir perdão, porque ela nunca errou. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser mestre, pode ser evangelista, pode ser o que for. Pode ser um diácono, todo mundo erra. Todo mundo erra. E aquele filho, como o nível do orgulho dele é grande, o pai não vai atrás. Não vai atrás. O pai não vai atrás. Às vezes você não está entendendo, porque às vezes o pai não está indo atrás. Você fala, ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém. Mas o pai está trabalhando no teu coração. Porque o pai te conhece por dentro, as pessoas te conhecem por fora, mas o pai te conhece por dentro. E agora? O que vai acontecer? Preste atenção. O filho volta. Quando o filho chega no caminho, a primeira coisa que acontece, o pai está em pé. Ele vê o filho chegando no caminho. Preste atenção. O pai não movia uma palha pelo filho. O pai não movia uma palha pelo filho. Mas quando o filho volta para o caminho, observe que a coisa mudou. Leia o texto, bota o texto para mim aí, presbítero Gilberto, por favor. Observe uma coisa. Quando o filho volta para o caminho, a história muda, pastor Marcos Antônio. Porque agora, missionário Gedilson, é o pai que corre. Observe o texto. O pai que corre. Se o pai está correndo, significa o quê? Que o pai tem? Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Trincel, tudo para o seu celular, de acessórios à manutenção. Lojas em Vitória, Masterplace Mall, Reta da Penha, manutenção no primeiro piso. Loja de acessórios no segundo piso. Lojas em Vila Velha, Perim,
Barra do Jucu, Itapuã, Avenida Saturnino Rangel Mauro, lojas no OK, Brisa Mar, loja virtual no Instagram, @Trincel_virtual.